Record. Está gravando. Bora lá. Então, senhores, hoje era para ser conforto e conveniência. Era não, vai ser, né? Conforto e conveniência. Eu vou dar uma recapitulada no que a gente viu de conforto e conveniência e tentar dar mais uns passinhos à frente, certo? Então, em conforto e conveniência, nós havíamos visto vidro elétrico, certo? Vidro elétrico, você sabe a função dele, né? Fazer subir e descer o vidro, agora não de maneira manual, de maneira automática. Os principais componentes para o sistema funcionar é o motor elétrico, os interruptores de acionamento, e aí está uma grande chave do funcionamento do vidro, né? A gente sabe que é nele que está o grande segredo, né? O resto vai ser chicote, fiação, né? Central elétrica e mecanismos de movimento. Nada de anormal. Motor elétrico, a gente já viu o funcionamento dele. É um motorzinho com 2 fiozinhos. Dependendo da polaridade que tu ligar esses 2 fios, ele vai girar para um lado ou para o outro. Então, dependendo como eles são alimentados, se é positivo, negativo, ou se é negativo e positivo, ele vai girar para um lado ou para o outro. Certo? Eles são muito semelhantes, os motores elétricos dos veículos. É sempre um motorzinho elétrico de baixa força, vou tentar desenhar aqui. Um motorzinho elétrico com uma força bem baixa. Essa é a parte do motor elétrico. Só que ele gira com muita rotação. O que eu faço? Eu coloco um eixo ligado nele e uma engrenagem para pegar nesse eixo sem fim. O que eu consigo com isso? Eu consigo aumentar o meu torque. Diminui um pouco a rotação, sim, mas eu aumento o torque exercido no motor, a força exercida no motor. Então tá aí, o próprio motor elétrico, a gente já viu como ele é ligado, tem um eixo sem fim, que quando ele gira, ou ele vai girar para um lado, essa engrenagem, ou para um outro lado. Só que essa engrenagem reduz a rotação do motor. Quando reduz esse giro, ele aumenta o torque, aumenta a força. Com isso fica muito mais forte o motor elétrico. Essa engrenagem eu coloco na máquina de vidro, no que vai acionar o vidro, pode ser em cabo, pode ser por engrenagem. Aqui eu estou mostrando um a cabo. Imagine vocês que antes, nessa peça plástica, deixa eu tentar desenhar de novo aqui, nessa peça plástica, onde está enrolando o cabo, antigamente tinha uma manivela, onde vocês colocavam a ação do braço, né, a força, para ou puxar o cabo ou para soltar o cabo. E assim fazendo o vidro elétrico, o vidro subir ou descer. Aqui é uma máquina de vidro onde droga. Agora eu peguei. Essa parte em vermelho vai ser o cabo, vai passar para uma rodana, outra proteção. Esse cabo aqui é enrolado e desce até aqui, passa para outra rodana e é o mesmo cabo, é um cabo enrolado. Então, no momento que eu giro esse cabo para um lado ou para o outro, eu faço esse carrinho daqui, que está fixo ao cabo, subir, ou esse carrinho descer. Opa! Esse aí foram vocês que fizeram. Vamos ver como é que se desfaz isso. Aí. Certo? Então, nada mais pode ser um cabo, um enrolamento de cabo, para eu botar o vidro para cima e para baixo. Beleza. Tá aí ele fixado na porta, ele vai entre o vidro e a fixação dele na porta, nesses 3 pontos aqui é fixado o motor, e o mecanismo de subida é nesses 2 pontos aqui, superior e inferior. Onde o carrinho fixa no vidro e no cabo é nessa parte que está em azul. É essa parte que vai se movimentar para cima empurrando o vidro ou para baixo, dependendo para onde eu giro o cabo, né? O motor elétrico a gente já viu, né? Dependendo da polarização, ele pode girar tanto para um lado
tanto para o outro. Mas para manter o motor parado, nós colocamos a mesma polarização nos dois lados do motor, nos dois fios. Normalmente, isso não é regra, normalmente nós deixamos ele descansando, os dois lados, no negativo. Assim era na spin, assim é nos outros que a gente for testar. A gente não chegou a testar isso no ponto, não deu tempo, mas quando voltar às aulas, com certeza a gente vai fazer. Francês, alguns franceses, Renault, em alguns carros, eles colocam descanso em positivo. Um lado vai ter positivo e o outro lado também vai ter positivo. O importante é sempre a gente saber que quando o vidro está parado, eu tenho a mesma polarização de um lado quanto do outro. Isso sempre vai ser assim, ou positivo ou negativo. Certo? Tem mais outro slide de motor. Isso é visto. Descartar. Isso é visto, a gente viu no diagrama da spin. Vocês conseguem ver esse diagrama da spin? Acho que não. Vou colocar aqui. Agora sim. Vocês conseguem ver o diagrama da spin? Sim, Gilson? Então tá. Beleza. Sim. Muito obrigado. Na spin, era um dos casos que a gente sabia que o motor elétrico descansava em negativo. No interruptor do motorista, a gente sabe que esse triângulo A vinha lá da parte de baixo do meu diagrama elétrico, lá no resto do interruptor, mas a gente sabe que essa parte é negativa. Esse negativo vem até aqui. O interruptor está fechado para o negativo. A gente sabe que aqui vai ter negativo de um lado e, por consequência, também do outro lado vai ter negativo. Quando eu quero acionar o motor elétrico, então eu sei que ele já está com negativo, basta eu colocar um positivo. Se eu quero subir o meu vidro, eu vou clicar neste botão aqui. Com isso, o interruptor vai para essa posição. Essa posição está pegando o positivo lá do fusível 25 e coloca um positivo no motor. Se eu coloco um positivo e no outro lado já tem negativo, o meu motor tende a funcionar. Certo? Fusível 35, né? Fusível 35, exato, de 25 amperes. Isso mesmo, Maurício. Perfeito. Só queria mostrar para vocês que realmente tem carros que descansam negativo. Nunca vocês vão enxergar, vou ver se eu consigo desenhar, um motor elétrico com os fios em neutro, não estando ou em negativo ou em positivo. Nunca vai estar no ar o fio, porque eu sempre tenho que trancar esse motor, tenho que fazer ele se descansar, ou em positivo ou em negativo. Sempre. Vocês nunca vão ver o interruptor estando no ar como um interruptor de ignição, quando está desligado, como qualquer outro interruptor que eu queira deixar desligado. Um motor elétrico, isso não pode. Ele deixa livre o motor. Tá, então ele vai estar sempre ou positivo ou negativo. Sempre. Se tu não estiver acionando ele, Caio, sempre, ou ele vai ter, na grande maioria, 2 negativos, um de cada lado, ou em alguns franceses, 2 positivos. Mas vai ter sempre alguma coisa ali. Tá bom. Isso aí. Por favor, interajam, porque é estranho falar com um computador, cara. Você não tem noção. Bora lá, vamos seguir o baile. Shift 5. Então, o motor elétrico, a gente sabe que sempre vai descansar, ou sempre vai descansar em uma das polaridades. Na maioria, descansa em negativo, mas tem alguns franceses que é positivo. E a gente precisa saber disso para poder instalar acessórios. Imagina vocês que precisam instalar um interface no carro, fazer com que suba os vidros no momento que liga o alarme. Eu preciso saber o que eu tenho que botar para o motor subir. É negativo ou é positivo? Isso vocês vão ter que testar ou saberem, né?
Certo, de motor era isso. O grande barato agora é falar de interruptores. E foi mais ou menos por aí que a gente terminou a conversa. Interruptores. Existem dois tipos de interruptores, né? Os interruptores de potência. Potência porque por dentro dele passam a corrente elétrica, por dentro dele passa a corrente elétrica que vai até o motor. Então, os interruptores têm que ser fortes o suficientes para aguentar uma passagem de corrente de 15, 20 amperes, vai depender do motor. Outra característica dele é que sempre no interruptor de potência, vai haver um terminal para sair positivo para subir o vidro, para subir, e o outro terminal positivo para descer o vidro. Isso a gente viu no da spin, nos que vocês desenharam, que no interruptor de potência, os terminais, a primeira coisa que eu consigo ver é que os terminais são de maior espessura. Isto porque por dentro dele vai ter que passar a corrente do motor elétrico. Passa por dentro dele. Como a gente viu no diagrama da spin. O positivo que vem lá do F35, de 25 amperes, passa por dentro do interruptor para depois ir para o motor. O interruptor está em série com o motor, então a corrente que passa pelo motor vai passar pelo interruptor. Eles precisam ser espessos. E outra coisa que a gente viu, vai ter que ter uma saída. Uma saída para descer o vidro e outra saída para jogar um positivo para subir o vidro. Então, pelo menos, vão ter que ter duas saídas. Uma para subir e uma para descer. Só uma dúvida, professor. Pode perguntar, Maurício. Nos interruptores de potência, então, só passa por ele positivo. Não, Maurício. Quando ele está em descanso ou quando ele está em outra posição, que não seja mandando positivo, a outra parte dele tem que deixar negativo. Como esse exemplo aqui, eu vou desenhar de onde vem o positivo. Ele está mandando o vidro descer, né? O positivo da bateria vem por essa parte, passa por esse interruptor e sai positivo nesse fio. E vai para o motor. Mas o motor tem que ter negativo do outro lado, né, Maurício? Então, o negativo vai vir por aqui, passa por aqui por dentro, vem por aqui e sai negativo. Bom, eu tenho positivo e negativo que vai para o motor vai girar para um dos lados, vai descer, certo? Só que quando eu largo o meu interruptor, tiro o acionamento dele, eu sei que ambos os lados vão ter negativo. Então, esse interruptor não vai estacionado, vai estar aqui para baixo, vai vir para cá, vai ter negativo de um lado, enquanto o outro também está para baixo e vai ter negativo para o outro. Maurício, então... Mas e no caso... Pode perguntar. Desculpa. Não, mas e no caso quando o motor é travado com positivo, como é que é? Ah, beleza. É a mesma coisa, só que invertido. Imagina que onde é massa aqui, eles põem positivo, dois positivos, e aonde tem a bateria aqui, é um massa. É pensar da mesma forma, só que trocando o positivo com o negativo. Com isso, o motor agora, se eu deixar dessa forma nos franceses, vai estar sempre descansando em positivo. Ó. E esse positivo, se o interruptor não tivesse... Nesse caso, então, aí na linha francesa aí passa negativo no interruptor. Isso, ele vai mandar negativo para acionar. Isso mesmo. Ele descansa em positivo. Para acionar o motor, eu preciso enviar um negativo. Perfeito. Só que o positivo continua no interruptor, né? Uma parte do interruptor tem que ter outra polaridade, né, Maurício? Sim? Mas... não, agora não entendi. Tá. Esse interruptor que nós estamos olhando, ele comanda os motores enviando positivo, certo? Quando eu aperto, ele envia positivo, certo? Quando eu não aperto, ele vai ter que enviar
E ele envia, que nem o da spin, envia... Opa, deixa eu trocar de cor para não confundir. Quando eu não estou apertando em nada, ele está descansando em negativo. Então, esse interruptor, quando eu quero acionar algo, eu deixo um lado como está, com negativo, e o outro, quando eu quero acionar, eu vou mandar um positivo. Eu venho para cá e vai ter um positivo. E nos franceses que descanso em positivo, é só pensar o contrário. É pensar que ele sempre está enviando positivo. Imagina agora que o meu massa é positivo. E quando eu quero acionar algo, eu vou mandar um negativo. Agora, esse negativo, quando eu pressionava, vem para cá e vem para cá. Bom, eu estou enviando negativo? Estou. Mas tu concorda que no outro lado também eu estou enviando positivo? Porque eu tenho que ter diferença de potencial, tem que ter um positivo e negativo? Então o interruptor manda negativo, Quer dizer, mas ele sim, mantém o positivo do outro lado. ele passa o positivo e negativo pelo interruptor, a diferença é no momento do acionamento, que no caso dos franceses o acionamento é feito pelo negativo. Exato. E alguns franceses, vou deixar em aberto assim, alguns franceses. Vou tentar pegar um esquema elétrico para ver se clareia as ideias. Mas é exatamente isso que tu falou. Perfeito. Ele ou quando ele está fechado em negativo ou quando ele está fechado em positivo, em ambos os casos o negativo e o positivo passam por dentro do interruptor, é isso? Isso mesmo, perfeito, isso mesmo. Nos dois casos vão passar os dois por dentro do interruptor. A questão é, quando eu largo o interruptor, como é que ele fica? Descansando em positivo ou negativo? Ah, entendi. Bora lá. Depois disso, nós falamos que existe outro tipo de interruptor, que a gente mediu no ponto lá, e essa foi a última aula, né? No ponto, não existiam dois fios, um para dizer que estava subindo e um para dizer que estava descendo. No ponto, ele tinha um interruptor por resistências variáveis. Dependendo da resistência que ele deixa passar, a central, e agora vai precisar de uma central, vai identificar essa tensão que tu mandou, a central, e a central é que vai comandar os vidros. Agora, o meu interruptor não manda a corrente para o meu motor. Com isso, os terminais do meu interruptor podem ser bem fininhos, não precisa ser espessos que nem o outro. Porque o interruptor vai mandar um sinal de uma corrente bem baixa para a central vai interpretar isso e a central é que vai lidar com a corrente alta e vai acionar o motor. Isso vocês viram no diagrama, e a gente testou isso em aula no diagrama do ponto. Recordam-se? No diagrama do ponto, a gente testou a porta dianteira esquerda, o vidro do motorista, então é esse aqui. Deixa eu deixar mais fino aqui. É esse aqui. A central do ponto vai mandar um negativo que entra pelo terminal 1, vem um negativo. Esse negativo manda negativo para a iluminação, manda negativo para todos os interruptores, inclusive o da porta dianteira esquerda. Vou dar um zoom ali. Só um minutinho. Então, vai entrar no negativo aqui, no pino 1, certo? Esse negativo vem até esse interruptor e até esse interruptor. Eu sei que um é para subir o vidro dianteiro esquerdo e o outro é para subir o mesmo, um é para subir e outro é para descer o mesmo vidro. O sinal que vai para a central sai do terminal 4. Do terminal 4. Tanto para subir quanto para descer.
Mas a pergunta é, como é que a central sabe quando tem que subir, quando tem que descer? Isso a gente testou na última aula, né? Se eu quero fazer subir, eu vou fechar esse interruptor, com isso o negativo vem e passa apenas por uma resistência. Sai no terminal 4. E está me avisando que vai terminar a aula. Vamos continuar mais meia horinha ou pode ser? Pode ser, por mim, tranquilo. E os outros, como é que Pode ser, estamos? sim. Pode ser? Então ele vai fechar daqui a pouco Pode essa ser. tela e vocês entram pelo mesmo link que eu enviei lá no Sapiens e no grupo, certo? Beleza. Então, Tô dentro, vou escutar também. Beleza. Quando fechar essa tela, eu espero mais uns 2 minutinhos para eu abrir de novo e a gente continua. Mas Boa, voltando, Fechou. entra negativo, o interruptor, quando eu quero subir, eu aperto aqui. Com isso, esse negativo vai vir e passar apenas por uma resistência. Se passa por uma resistência só, aqui no final vai sair um negativo fortezinho, porque ele passou só por uma resistência. Agora, se eu quiser descer o vidro, eu vou apertar esse interruptor, vai passar por uma resistência, 2 resistências. Sai um sinal de negativo mais fraco. Professor, mas sinal de negativo mais fraco, mais forte? Bom, se eu pegar um multímetro e pegar uma ponteira lá na bateria, pegar um 12 volts, certo? E tá aqui o meu multímetro. Se eu pego e quero medir o quanto é essa força de negativo no terminal 4, isso a gente fez na última aula, a gente viu que se fosse o negativo forte, se eu botasse aqui no pino 1, iria aparecer 12,6 volts no multímetro, concorda? Eu tenho um positivo forte e um negativo forte, 2,6. Para subir o vidro, se eu apertar para subir, vai ser um negativo aqui. E se eu fosse medir com o multímetro aqui, para subir os vidros, no pino 4, a gente viu na última aula, me recorda, por gentileza, deu 11, quanto? 0,7, 0,6 volts. Ele manda o negativo, mas esse negativo, como ele vai passar por uma resistência, vai enfraquecer, vai haver uma queda de tensão. Com isso, vai sair no terminal 4, 11,6. A central fica olhando esse pino 4. Se ela recebe 11,6, ela sabe, tenho que mandar subir o motor. Se vocês apertarem para descer, agora para descer é aqui, o negativo vai passar por uma resistência, por 2 resistências, para depois sair no pino 4. Passa por 2 dificuldades. O negativo sai muito enfraquecido. Se a gente for medir a tensão, como a gente está medindo, não me lembro de cabeça, mas é em torno disso, 10,7 volts. Quando a central recebe 10,7, ela sabe que tem que mandar o motor descer. E isso ela faz completamente independente do motor, não estão mais em série. A central vai receber esse sinal, sai do pino 4, passa pelo 14, vai receber tudo no terminal 14 da central. Quando ela recebe 10,7 ou 11,6 volts, ela, através do terminal, vamos acompanhar aqui o terminal 12, que vai para o motor, né? E o 11 vai mandar positivo ou negativo, conforme se tu quiser subir ou descer o vidro. Mas no findar, quando tu tirar a mão do interruptor e ele ficar parado, com certeza ela vai botar 2 polarizações aqui nesse motor. E eu sei que no ponto vai ter 2 negativos. Então o motor está sempre com negativo, descansando negativo. Dependendo do que tu apertar no interruptor e sair no terminal 4 do interruptor, a central vai saber, opa, esse cara quer subir, eu quero descer o vidro. Aí a central manda ou positivo no terminal 12 ou positivo no terminal 11. Ok?
Tá aí tudo bem? Ok. Ok? Ok, perfeito. Eu vou... Pode perguntar. Juliano, só uma dúvida. Pergunte. Eu só não entendi. Ali no terminal 1, eu só não entendi o que tu fez ali no caso ali. Fechar ele no caso ali, seria no caso colocar um alfinete ali, que nem tu ensinou aquele dia pra nós? Não, No- se eu tivesse apertado o Não, botão, cara. apertar o botão. Isso aqui é aperto de botão. Ah, aperto de botão só. Ah, Isso. tá. Se eu quero descer, eu aperto aqui, vai fechar esse circuito aqui. E se eu quero subir, eu vou apertar esse cara e vai fechar essa parte do circuito. Ah, tá. Entendi. Show? Pensei que era direto. Pensei que era só fazer um teste no caso ali. Não. Aqui é apertando o botão mesmo. O que eu vou botar o alfinete e testar para não furar o fio é nesse pino 4, né? Eu ponho um alfinetezinho para chegar lá no terminal para não precisar furar o fio. Sim. Tá. Beleza? Eu Ok. vou fechar essa janela, vai dar encerrado a reunião e depois eu vou abrir de novo e a gente segue adiante. Eu prometo que é a última e era isso por hoje. Pode ser? É no Positivo. mesmo link, professor? É no mesmo link. Barbadinha lá. Tá bom. Fui.